Raízen, maior empresa sucroalcooleira do país, deve processar 54 milhões de toneladas de cana na safra 2012-2013, com conclusão prevista para 15 ou 20 de dezembro. Em entrevista para a TV UDOP, o vice-presidente da companhia fala sobre a estratégia de iniciar a safra mais tarde para ganhar em ATR e sobre os planos de expansão da companhia. É muito difícil você voltar à decisão lá atrás, porque ninguém esperava ter um maio e junho chuvoso. Então, se fossem condições normais de safra, a decisão era correta de você concentrar a TR, tendo em vista a disponibilidade de cana que a gente tinha. Como choveu maio e junho, a produtividade aumentou, a gente teve mais tonelada de cana por hectare, tivemos mais cana e hoje a gente sofre com esse problema de você ter tempo ou não e disponibilidade para a gente moer toda essa cana. Logicamente, dentro de um contexto normal, compensa, né? Mas se você pudesse voltar o tempo atrás, a gente teria não atrasado a safra e começado a safra mais antes. Este ano foi um ano difícil de se produzir açúcar? Olha, esse ano o ATR da cana está baixo, né, menor que os anos anteriores. Então a proporção de açúcar em relação ao etanol aumentou, não só no Centro-Sul como para a Raízen também, porque o ATR da cana está mais baixo. Eu acho que não está difícil produzir açúcar não. O problema é que se você tem tempos de chuva-sol, realmente atrapalha, porque você não consegue tirar um açúcar de qualidade, né? E a cana que fica a moer no processo vira tudo etanol, né? Mas não tem dificuldade para produzir açúcar, não me sentindo essa dificuldade, não. A Raízen exporta açúcar. Você tem números, o quanto é exportado, seja em toneladas ou em números, o quanto é vendido? Olha, a produção de açúcar da Raízen em torno de 4 milhões de toneladas, sendo que basicamente 3 milhões de toneladas nós exportamos e deixamos 1 milhão de toneladas para o mercado interno. E isso vai ser também agora para a próxima temporada, esses números que estão previstos? Basicamente sim, nós exportamos em torno de 75% da produção e 25% a gente mantém no mercado interno. Essa é a política da Raízen. A conclusão dentro da programação da Raízen para encerrar essa safra por novembro ou entra dezembro? Não, nós devemos ir com a safra até 15 a 20 de dezembro. Mesmo considerando 15 a 20 de dezembro, a gente acredita que em condições normais a gente consiga moer toda a cana, né? Com exceção de Goiás, que a gente na realidade para antecipar o término da safra, a gente está vender um pouquinho de cana. A Raízen tinha um planejamento aí de expandir a área e também de adquirir novas usinas. Isso aconteceu? Está parado? Como é que está isso? Olha, nós temos um objetivo de chegar a 80 milhões de toneladas, né? Inicialmente era 100 milhões de toneladas, passamos a ter 80 milhões de toneladas e a gente está estudando e avaliando da possibilidade de chegarmos a 80 milhões de toneladas, porque com as nossas próprias usinas nós devemos chegar a 70 milhões de toneladas de cana de capacidade, né? O objetivo principal das nossas usinas hoje é você vencer esse obstáculo de ter a capacidade ociosa, ou estamos investindo muito nos canaviais, né? E expandindo 2 usinas nossas na região lá de Paraguaçu e na região de Carapau, no Mato Grosso do Sul. Completando essas unidades, nós devemos ter 70 milhões de toneladas de capacidade. Com relação a aquisições ou novas unidades, vai depender aquisições de preço, né? E novas usinas, vai depender muito da política pública de governo, para incentivar ou não o empresário a investir, principalmente os empresários da Raízen. Já se consegue ver uma luz no fim do túnel, o fim dessa crise? Olha, é muito difícil você prever o fim de uma crise, mas com certeza o fim da crise não virá através de ajudas governamentais ou não. Vai depender de nós mesmos, de produzirmos mais, termos mais produtividade, né? Abrir mercados e ao mesmo tempo fazer com que a gente tenha menor redução de custo. É lógico que do governo a única coisa que a gente espera é que haja uma normalização em termos de competitividade do preço da gasolina, né? Em termos de a gasolina tem os mesmos níveis padrões de preço do mercado internacional. E só isso já daria competitividade ao etanol. E esse aumento de 20% para 25% da mistura do etanol na gasolina também já dá um fôlego para o setor? Olha, isso não representa um fôlego para o setor, porque o ano que vem a gente deve ter mais etanol. Quando você muda de 20% para 25%, existe uma demanda adicional de etanol de em torno de, principalmente no Centro-Sul, em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio de litros de etanol.
sendo que a safra que vem a gente deve produzir em torno de 3 a 4 bilhões de litros a mais de etanol, tendo em vista que a safra do ano que vem, a expectativa é que seja maior que essa safra. Então, a minha próxima pergunta era essa: quais são as perspectivas para a temporada de 2013 e 2014 para o Grupo Raízen? Olha, a gente deve crescer na mesma proporção que cresce o Centro-Sul. O Centro-Sul está falando de um crescimento em torno de 10%. A Raízen deve crescer em torno de 10% em relação a essa safra. Se essa safra a gente vai moer em torno de 53, 54 milhões de toneladas, devemos moer em torno de 58 a 59 milhões de toneladas de cana. Mas é muito cedo você falar nisso porque tudo depende do tempo, né? A gente, em condições normais, é isso que a gente produz, mas se vier uma seca, por exemplo, janeiro e fevereiro, quando a cana tem que crescer novamente, você revê a posição de produção para baixo. Então é muito difícil você fazer um diagnóstico de quanto de cana vai ter, quando vai começar a safra, porque vai depender muito do tempo, né? E a cana é muito suscetível ao tempo, e o nosso setor é muito suscetível ao tempo também.